Olá, eu sou a ministra Naides Brum, da Igreja Mais Que Vencedores. Pastores, presidentes, Pastor Aldo e Viviane Souza. Nós temos o nosso culto todo domingo em Margate e também ao vivo pelo YouTube, em inglês. Se você for pessoalmente, você vai ter a tradução em português. Às quartas-feiras, às 7h30 da noite, nós temos uma palavra, um estudo bíblico com o nosso Pastor Aldo. E às quintas-feiras, em português, eu, a ministra Naides Brum, estou aqui, Pastor Aldo e a pastora Viviane, revezamos para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação. É o nome do nossa reunião é Palavra da Transformação, o culto da transformação, porque nós acreditamos que depois que você tem um encontro com Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a sua vida não será mais a mesma. Hoje eu quero trazer uma palavra bem interessante. Quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar sobre o complexo de Salvador? Será que você tem um complexo de Salvador e você não sabe? Você conhece alguém que tem esse complexo? O que seria isso? O complexo de Salvador é aquela pessoa que quer ajudar todas as pessoas, que quer tomar conta dos problemas das pessoas, que quer ser a resposta para os problemas das pessoas. Eu sei tudo sobre isso, eu tenho algo para ensinar para você. Hoje você vai me ouvir e nós vamos juntos resolver esse problema, porque eu sei o que é melhor para você. Essas são algumas situações que a pessoa que tem o complexo de Salvador possui. E eu quero dizer que isso é uma coisa que acontece com todos nós, com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente sempre tem uma solução para o problema dos outros. Mas quero dizer uma coisa para você. Deus não nos chamou para sermos os salvadores das pessoas. Tem até uma frase famosa de um livro, O Pequeno Príncipe, que fala que todo mundo, fala sobre essa frase. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Mas eu quero falar uma coisa para você. Essa frase não é verdade. Sabe quem se torna responsável eternamente? Jesus é a pessoa que se torna eternamente responsável por cada um de nós. Então eu não tenho que me intrometer na vida dos outros? Você não precisa se intrometer. Você pode orar, interceder. Se a pessoa precisar de ajuda, ela vai falar com você, ela vai pedir ajuda, O apóstolo Paulo fala que nós vamos consolar as pessoas com as consolações que fomos consolados. Mas isso não quer dizer que eu sou a pessoa que vai mudar a sua vida para sempre. Não. Nós somos apenas os intermediários, os embaixadores da verdade. Eu quero dar para você algo prático. Na palavra de Deus aconteceu algo parecido assim, Eu separei um texto que é sobre a multiplicação dos pães. O que isso tem a ver com o complexo de Salvador? Vamos ver? João 6, de 5 a 13. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Nosso Deus tem todo o plano já estabelecido na sua vida. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Lembre-se que naquela época não se contavam crianças nem mulheres. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido.
Jesus estava ensinando algo precioso para aqueles discípulos e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala que ele sabia o que ele estava fazendo. Mas por que ele testou Filipe? É porque ele precisava ensinar uma lição que mudaria a vida daqueles discípulos depois que ele fosse embora. Se eles olhariam para a suficiência de Jesus ou se eles olhariam para a insuficiência da provisão. Olha só, vamos pensar sobre isso. Quando você está diante de um problema, você olha pela insuficiência que a pessoa apresenta para lidar com aquele problema? Ou você olha para a sua vida e fala, ai, se eu tivesse mais dinheiro, ai, se eu tivesse mais tempo, ai, se eu conhecesse mais gente, ai, se eu morasse lá, ai, se eu morasse aqui. Nós temos sempre muitas explicações. Jesus, ele queria ensinar para os seus discípulos que em todas as circunstâncias, ele tem uma resposta, ele tem um milagre para resolver aquele problema. Seja um problema financeiro, seja um problema de vício, seja um problema emocional, seja um problema de discussão, de falta de perdão. Jesus, ele tem a resposta e a palavra que vai dar o resultado daquela situação. O que Jesus esperava, queria ensinar para os seus discípulos é: Jesus, nós não temos, mas só tu tens o poder sobre todas as coisas. Eu sei que tudo podes. Eu sei que você é o Messias, que é o Filho de Deus, e o que é para você? Transformar alimento do nada. E aí, o que acontece? Um dos outros discípulos apareceu com um menino que levou a merenda dele, né? Os pães, o peixe. Mas quando o André falou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele fala, mas o que é isto para tanta gente? De novo ele olhou para a limitação, para a insuficiência. Será que você também está nesse momento olhando para sua conta bancária e pensando, meu Deus, falta tantos zerinhos aqui na minha conta bancária? Será que você está olhando para o diagnóstico que você recebeu do seu médico, dizendo, vai ter que operar, o câncer está espalhado, o problema no seu sangue vai ter que fazer transfusão, vai ter que fazer transfusão? Ou você recebeu uma carta da imigração dizendo, você vai precisar sair do país? Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Eu já passei por várias situações que eu precisava do sobrenatural de Deus. Eu sempre comento um pouquinho aqui com vocês sobre a questão que eu passei ano passado, que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Qualquer dia eu conto esse testemunho. E vocês sabem, quando você recebe um diagnóstico desse, o primeiro pensamento é, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou ver meus netos. Mas graças a Deus eu estou aqui e vou ver os meus netos. Qualquer dia eu conto esse testemunho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não precisamos ser responsáveis para resolver nem os nossos problemas e nem os problemas das pessoas que nós amamos. Porque Jesus é aquele que é responsável pelas nossas vidas. E ele quer nos ensinar. Ah, mas por que ele permitiu o câncer? Ah, mas por que ele permitiu que o cheque voltasse e minha conta ficou negativa? Ah, mas por que não deu certo aquele negócio? Eu não sei. O que eu sei é que em todas as circunstâncias, ele tem uma saída, ele tem uma resposta, ele tem a oportunidade para o milagre de Deus acontecer. Eu quero presenciar esse milagre. É muito lindo presenciar um milagre. E esses discípulos tiveram essa oportunidade. Eu não preciso me tornar responsável eternamente por ninguém. Eu não tenho as respostas certas. A única resposta que eu tenho é Jesus. Jesus é a resposta que pode transformar o seu milagre. Ah, Naides, não vem falando de religião. Eu quero, na prática, eu quero uma teoria psicológica. Eu vou dizer uma coisa para você. A minha opinião não muda a vida de você, de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a palavra que sai da boca de Deus. E onde eu vou encontrar essa palavra? A Bíblia Sagrada. É a coletânea de todas as palavras, de todas as ministrações que Deus tem para revelar para um homem.
E o resumo de tudo isso é Jesus Cristo. Eu quero agora falar um pouquinho, alguns outros versículos, para poder você ter um fundamento, para você orar, para você projetar o seu desejo sobre o fundamento da palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele escreveu na palavra dele, né? Confiar em Deus nos traz paz. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Duas coisas. O Senhor vai guardar aquele cujo propósito está firme e aquele em quem confia no Senhor. Eu preciso escolher todos os dias, escolher ao Senhor. Eu escolho o Senhor, eu escolho crer na promessa de Deus, eu escolho confiar na soberania de Deus. Muitas vezes eu falo assim para o Senhor: Pai, é uma ótima oportunidade para um milagre. Essa situação que eu estou é uma ótima oportunidade para um milagre. Confie no Senhor um dia de cada vez, porque Ele vai trazer a resposta para o seu milagre. Se Ele não resolveu ainda o problema, é porque ainda não é a hora. Então, qual é a minha parte? Confiar, confiar, confiar. Continuando. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Olha que texto lindo. Vamos viver o nosso hoje? Vamos viver o nosso hoje? Muitas vezes nós entramos em depressão porque temos remorso e culpa daquilo que não fizemos ou que fizemos no passado. Muitas vezes andamos em ansiedade porque não conseguimos esperar o resultado de amanhã. Eu quero agora, eu quero agora. Eu vou falar uma coisa para você. Nós não temos o controle do tempo. O nosso ser é limitado. Eu não tenho como ir para o futuro e voltar. Um dia, quem sabe, eu estou vivendo no presente e hoje eu não tenho esse poder. Então, hoje, a minha parte, a graça de Deus para eu enfrentar o hoje está disponível para mim. Então, eu vou pegar esse texto de Mateus 6,34 e vou falar para mim, para minha vida, para as pessoas, para que o meu coração encontre paz. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Né? E aí, Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Meu Deus, muito obrigada. Jesus morreu na cruz em meu lugar e não ficou só nisso. É muito mais profundo. É a vida de Jesus Cristo sendo derramada no meu coração para me capacitar a viver um dia depois do outro. Se eu tenho pouco pão, se eu tenho pouco peixe, se eu não tenho nenhum pão ou nenhum peixe, isso não é uma limitação para o nosso Deus. É uma limitação para mim. Não é a hora de eu chegar para o Senhor e falar: Pai, eu já tentei de tudo. Meu Deus, eu já tentei de tudo. Eu já procurei tudo. Mas hoje eu entrego os meus dias na Tua presença. Eu entrego a minha saúde, Senhor. Eu entrego a minha conta bancária, Senhor. Eu entrego a vida dos meus filhos, Senhor. Eu entrego a minha compulsão alimentar, a minha compulsão alcoólica. Senhor, eu entrego a minha compulsão de fazer compras sem parar. Senhor, eu entrego, Senhor, a minha inveja, Senhor. Eu entrego a minha falta de perdão, Senhor. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu sei que só o Senhor tem a resposta para o meu milagre. Você conseguiu fazer essa oração comigo? Se você depois volte no vídeo para você meditar nessas palavras e entregar o que você tem para o Senhor. O que você tem para o Senhor? Eu só tenho um coração quebrantado. Eu tenho um coração com uma fé do tamanho de uma mostarda. Ou eu só tenho incredulidade no meu coração. Eu não consigo acreditar. Tudo isso que você está falando, Naides, é muito lindo. Mas, sinceramente, eu não tenho fé. Não tem problema.
Não tem problema. Em 1 João 1,9, o apóstolo fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fala para o Senhor agora. Pai, a verdade é que eu não consigo acreditar que existe um Deus que me ama e conhece a minha história individualmente. Pai, eu não consigo acreditar que hoje o Senhor vai abrir uma porta sobrenatural para a minha vida. Mas eu estou lendo aqui que o Senhor cuida de mim, que o Senhor faz um milagre. E eu quero entregar a minha incredulidade, eu quero entregar a minha pequeníssima fé nas tuas mãos e pedir: faz um milagre na minha vida. Pai, eu conto com a sua fé, eu conto com o sacrifício que Jesus pagou um preço para que hoje eu pudesse receber gratuitamente o resultado do que Jesus fez na cruz. Aleluia, aleluia. E não é somente isso. A palavra dele fala que nós seremos purificados de todas as injustiças. Se você hoje está vivendo um problema que é o resultado da injustiça de alguém contra você, se alguém roubou você, se alguém enganou você, traiu você, fugiu com parte do seu dinheiro, a partir de hoje, a partir da sua confissão, você será purificado dessas injustiças. Amém? Isso é tremendo. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sem peixinhos, com dinheiro, sem dinheiro. Eu tenho a resposta para todas as circunstâncias e o nome é Jesus Cristo. Ele quer iniciar uma grande obra na sua vida. Quem sabe hoje você faz essa oração? Vamos fazer essa oração? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu sei que Jesus morreu em meu lugar. E eu recebo esse sacrifício na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero ser sua filha. Experimentar a sua paternidade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada pela sua atenção. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui ministrando a palavra da transformação para você. Deus abençoe.